mas porque Deus fez. Efésios 2, eu cito aqui constantemente, versículo 8, 9 e 10. A salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. O verso diz assim, para cumprir boas obras. Então nós somos salvos com a finalidade para cumprir boas obras. E isso quer dizer sobre obras de santidade, obras ministeriais, o envolvimento com a igreja local, mas na aula de hoje a gente vai falar a respeito de santidade, vida de santificação. Então, do hebraico, essa palavra santo quer dizer kadosh, retirado de um contexto, retirado de um conjunto, para separado de um contexto para cumprir uma missão, para cumprir um propósito específico. E quando a salvação chegou até nós, quando a salvação chegou até a mim e a você, nós fomos salvos para desempenhar um papel nesse mundo. Primeiro, para andar em santidade. Segundo, para evidenciar a obra de Cristo na nossa vida através do nosso testemunho, das nossas palavras, das nossas atitudes, levar a Cristo a esse mundo. Por isso nós pertencemos a uma igreja local, para que na igreja local nós venhamos a desenvolver os atributos ministeriais para que o evangelho seja propagado e venhamos ser fortalecidos pelo convívio com os irmãos a respeito da santificação. Amém, pessoal? O que é viver em santidade? Viver em santidade é viver diligentemente, é viver constantemente procurando se afastar daquilo que é pecado ou daquilo que leva para o pecado. É fugir da aparência do mal. Ainda que pareça de longe ou algo inofensivo, mas que me leva a pecar, eu já me afasto. Isso é vida de santidade. Às vezes temos que ter percepção no espírito para saber se aquele caminho que estamos indo é um caminho aconselhável ou não. Às vezes, como o próprio apóstolo Paulo vai falar, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E às vezes algo pode ser, pode ter uma legalidade, mas naquele momento não convém. Porque naquele momento aquela legalidade vai me levar para um caminho que vai me afastar do Senhor. Um caminho que não vai evidenciar a santidade. Evidentemente que podemos ainda assim pecar, evidentemente que podemos ainda assim errar, e é normal, porque estamos em desenvolvimento nesse mundo, mas a vida daquele que nasceu de novo não é uma vida no pecado, não é uma vida pecando. Eventualmente pode acontecer de um deslize, de um erro, mas temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, que intercede por nós. Ele é o nosso advogado fiel. E se pecarmos, podemos nos achegar a ele. E antes de pecar, segundo Hebreus 4, verso 16, podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça para achar graça em ocasião oportuna. Evidentemente que o pecado é um deslize na vida do cristão. Mas agora, quando pecamos, logo em seguida, temos que necessariamente pedir perdão a Deus. E procuramos consertar esse erro, essa falha. E o sangue de Jesus, o sangue poderoso de Cristo, que verteu na cruz a meu e ao seu favor, ele nos limpa, ele nos purifica de todo o pecado. Amém? 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1, diz assim: ora, amados, pois nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne, do espírito, aperfeiçoando na santidade e no temor do Senhor. É um chamamento de Paulo na segunda carta aos Coríntios, e ele fala assim: nós que temos tais promessas, a promessa da vida eterna, a promessa da salvação, a promessa que temos e somos supridos em Cristo, a promessa do perdão pleno e total dos pecados, a promessa que o Salvador, o próprio Senhor Jesus, morreu no meu e no seu lugar, a promessa do Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor.
aperfeiçoando. É um processo contínuo, não é de uma vez só, mas é uma continuidade, é uma caminhada. E o processo de santificação não é uma corrida de 100 metros, mas é uma corrida constante a cada dia, até o findar da nossa vida, ou então até o encontro com o Senhor nos ares. Amém? E como viver, propriamente dito, em santidade? Como que nós vivemos em santidade? Todos nós erramos, sabemos disso, que nós erramos e falhamos, e como é possível ainda assim viver essa santidade que a palavra de Deus nos chama, nos convida, nos exorta? Certamente os santos que Deus procura não são aqueles que nunca erram, porque aqueles que nunca erram não são seres humanos. O ser humano erra, o único ser humano 100% homem, completamente Deus, que não errou, foi Jesus. Mas nós estamos nessa caminhada de santificação para sermos semelhantes a Ele. Então, todo ser humano ele vai errar, nascido de novo ou não. Os santos que Deus procura são aqueles que se esforçam, que se esmeram, que se dedicam para buscar agradar a Deus constantemente. Os santos que Deus procura não são aqueles infalíveis, mas são aqueles que procuram diligentemente agradar ao seu Senhor. Imagine a seguinte situação: você tem um filho e esse filho ele tira notas baixas e ele esconde o boletim de você no dia que a professora dá o boletim para ele e tá lá uma nota 4 em matemática. Você não vai deixar de amar mais ou menos o seu filho de acordo com a nota que ele tira, mas a disposição do seu filho em agradar você, pai ou mãe, vai fazer toda a diferença. Ele tira um 10 com a motivação: vou tirar um 10 em matemática para agradar o meu pai e minha mãe. Essa disposição, trazendo agora para o reino espiritual, para o reino de Deus, a disposição que nós filhos temos de agradar a Deus, é o que faz a diferença, é o que faz nós termos comunhão, intimidade com o Pai. Nós não podemos nos limitar somente ao estágio inicial da obra da graça, que é a justificação, a conversão, o novo nascimento, que é a regeneração, mas agora, porque fomos regenerados, porque somos justificados, porque nascemos de novo, somos convidados. Igual está em 2 Coríntios 7, verso 1. Pois temos tais promessas: purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Além disso, nós somos constantemente incomodados, e essa é a palavra, incomodados pelo Espírito Santo da promessa, que nos guia em nosso dia a dia, no nosso caminho, nos mostrando a melhor decisão, a hora de falar, a hora de ficar quieto, que atitude tomar. Esse dar as mãos ao Espírito Santo é sim o andar em santificação. É fugir da aparência do pecado, é andar uma vida reta, íntegra diante de Deus e estar colado junto com a pessoa do Espírito Santo, para que você permita que ele venha te guiar por toda a verdade. Amém? Então, certos mandamentos de Deus podem parecer até impossíveis de serem cumpridos. Perdoar aqueles que nos enganam pode parecer difícil. Não se misturar com determinados grupos de pessoas, vencer os desejos da carne. Porém, algo interessante que descobrimos ao meditar na palavra de Deus é o seguinte: o nosso Pai, o nosso Criador, ele conhece os nossos limites, ele conhece até onde vai as nossas forças, e ele sabe muito bem que somos capazes, do que somos capazes e do que conseguimos. Por isso, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, fala assim, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que aqueles que são tentados sejam tentados além das próprias forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Ou seja, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação, ela é humana.
Mas Deus é fiel e não permitirá que eu e você sejamos tentados além das nossas forças. Porque uma é a força do João, outra é a força da Maria, uma é a força do Lucas. Cada um existe uma força uma força interior, uma disposição interior para resistir às tentações que vêm sobre as suas respectivas vidas. Então, não vos sobreveio uma tentação que não fosse humana, uma tentação e Deus te dá forças para suportar a tentação, e a tentação não vai ser maior do que você possa suportar. E juntamente com a tentação vos proverá o livramento. Então a tentação humana não é maior do que as nossas forças, mas o livramento é sobrenatural. Então aquela conversa de dizer que a pessoa foi impelida a cair, não cola, não é verdadeira. Por quê? Porque o diabo ele não vai tomar atitude pela pessoa. Ele é simplesmente o tentador. Ele chega com um prato de lentilha, ele chega com um prato saboroso, e eu faço essa analogia à tentação, ele mostra o cardápio da tentação. Você que toma a atitude de pegar o cardápio e consumir aquela tentação. Porque a tentação é humana, não é maior do que a minha e a sua força, e Deus nos dá, juntamente com a tentação, Ele nos provê o livramento. O livramento da tentação é sobrenatural. Mas o tentador também é sobrenatural. Mas o tentador, que é o diabo, Satanás, ele não vai pegar a nossa vontade e operar nela. Ele vai oferecer, sugestionar a nossa vontade para que nós livremente venhamos a escolher por aquele caminho de tentação e consumar o pecado. Então, a tentação ela é humana, não é mais que nós possamos suportar, mas o livramento é espiritual. E como eu já disse aqui, Hebreus 4, verso 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para achar graça em ocasião oportuna. Além de Deus nos livrar da tentação, podemos nos achegar ao trono da graça para achar graça em ocasião oportuna, para evitar de pecar. E se pecar, devemos imediatamente chegarmos diante de Deus. E também o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele é a nossa força interior, ele nos capacita com essa graça transformadora, essa graça capacitadora que nos impulsiona a viver de modo santo. Amém? E mesmo assim, é possível sim andar em santidade. Deus, o Criador, ele conhece os nossos limites. Ele sabe até onde a nossa força vai. Por isso que nós não somos provados além das nossas forças. Ainda que você diga que não seja capaz, você é capaz de vencer a tentação. Você é capaz de fugir da aparência do mal. Porque ela não é maior que suas forças. Mas se você se sente fraco, se achegue confiadamente a esse trono da graça, para achar graça e forças no Senhor para vencer esse mal, porque o livramento da tentação é sobrenatural. O livramento da tentação vem do próprio Deus. Ainda que possa parecer difícil, mas Deus ele é poderoso para te capacitar, para capacitar a mim e a você. Deus ele é poderoso. Portanto, confie no Senhor, ainda que seja difícil ouvir e obedecer a sua voz. Apocalipse 22, verso 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito de comer da árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Aqui fala do contexto do reino milenar de Cristo. E isso é uma outra aula, não vou falar agora, mas felizes, bem-aventurados, felizes são aqueles que lavam as suas vestes, que lavam os seus atos, os seus pensamentos, as suas atitudes, o seu caráter no sangue do Cordeiro. E quando eu lavo as minhas vestes, os meus atos, pensamentos e atitudes, o meu caráter no sangue do Cordeiro, quando eu me achego confiadamente ao trono da graça, para que eu possa desfrutar dessa graça em ocasião oportuna.
E assim eu peço perdão, eu me conserto perante Deus, e aí as minhas vestes se tornam alvas como a neve. A minha alma é purificada. E aí eu posso entrar, como diz aqui no Reino Milenar de Cristo, eu posso me alimentar e esse dia vai ser glorioso, tremendo, o dia que poderemos contemplar Deus face a face e poderemos entrar e comer da árvore da vida e poder entrar pela nova Jerusalém que desce do céu ornamentada, porque as nossas vestes são alvas como a neve. Uma vida de santificação. Uma vida de santificação. E nós somos chamados a viver essa vida. E não sei se você já se perguntou, mas eu já me perguntei. No momento que eu fui justificado, que eu nasci de novo, por que Deus não me tirou dessa terra e não me chamou para morar com Ele? Por que eu tenho que necessariamente andar em santidade? Porque nós fomos chamados para desempenhar um propósito. Ele nos tirou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, com a finalidade que venhamos a anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Então nós somos chamados por Deus, salvos, justificados, para um propósito. E enquanto estamos cumprindo esse propósito nessa terra, temos que necessariamente andar sim em santidade, de modo a agradar o nosso Senhor. E a santificação é uma ordem. Sem santificação ninguém verá a Deus. Olha o que diz lá em primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7. 1 de João, capítulo 1, verso 7. E a versão que eu vou ler aqui é a NTLH. Porém, se vivermos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. Igreja, unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Enquanto andamos nessa vida de santificação, somos cada dia mais limpos, de glória em glória, de fé em fé. Eventualmente podemos cair nessa caminhada sim, mas temos um advogado junto ao Pai, que é Cristo Jesus, que nos justifica, que nos lava com seu sangue, que nos limpa de todo o pecado. Unidos com Cristo, buscando pelo Senhor constantemente, o próprio Senhor Jesus nos limpa e nos purifica de todo erro, de toda mancha, de todo pecado. Portanto, mesmo que seja difícil, não deixe de buscar a Deus com todas as suas forças. E o pastor Luciano Subirá, ele vai falar algo tão poderoso, ele fala assim: busca a Deus até que nada mais importe. E entender esse termo, até que nada mais importe, é entrar numa dimensão do Senhor, que você recebe naquele momento uma capacitação do alto para viver o sobrenatural e andar na dimensão de uma vida de santidade, até que nada mais importe. E quando chegar a esse nível de entendimento, de maturidade, que nada nesse mundo importa mais do que agradar o seu Senhor, vamos viver, sim, essa vida de santidade, buscando diligentemente agradar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mateus 24, verso 13 diz assim, Mateus 24, verso 13: portanto, ore, busque por ele e tem... Espera aí que eu não botei o versículo. Deixa só ir lá, Mateus 24, verso 13. Deixa só ir lá no versículo. Pessoal, tá ficando tranquilo de entender? Última forma. Voltando, Mateus 5, verso 8 diz assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que são puros de coração. Pureza de coração está relacionado intimamente com santidade. Mateus 5, verso 48 diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. É um chamamento do próprio Senhor Jesus.
que ele nos chama para essa vida de santidade, para essa vida de perfeição. Claro que enquanto estamos nesse mundo, somos aperfeiçoados. É um processo, santidade é um processo, não é instantâneo. Se eu fosse comparar uma corrida, é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. João, capítulo 17, verso 17. João 17, verso 17 diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe santificação fora da palavra de Deus. Se eu quero estar santificado perante Deus, eu tenho que estar com a minha vida pautada na palavra, nas verdades da palavra de Cristo. Porque quanto mais eu ouço a palavra de Deus, fé é gerada no meu coração. Romanos 10, verso 17 diz isso. João 17, ainda no capítulo 17, verso 19. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus está falando, em favor deles, eu me santifico. Em favor das ovelhas, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. O meio de santificação, a força que você quer ter para ser santo, está em deixar a palavra de Deus mudar a sua mente. Quando a sua mente é mudada, Romanos 12, verso 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente e não vos conformeis com esse mundo. Então, quando a gente deixa a palavra de Deus persuadir, mudar a nossa mente, consequentemente, quando os nossos pensamentos mudam, nossas atitudes mudam. Quando nossas atitudes mudam, nossos hábitos mudam. E quando hábitos são mudados, um caráter é formado, o caráter de Cristo. Amém? Romanos 6, verso 22 diz assim: Romanos 6, verso 22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram servos de Deus, o fruto que colhem levam à santidade e o seu fim, a vida eterna. Portanto, agora que nós somos limpos, libertos do pecado e somos agora servos de Deus, o fruto que nós colhemos nos levam à santidade. O fruto que devemos evidenciar é a santidade. E por fim, como resultado final dessa obra da graça, a vida eterna. Romanos 12, verso 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus os vossos corpos, que é o culto racional de vocês. Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O chamado à santidade, nos oferecer como um sacrifício vivo, santo, agradável e perfeito a Deus. Paulo vai falar aos romanos que é um culto racional a Deus. É aquela pessoa que entende a obra que ocorreu dentro dela. Necessariamente, ela vai evidenciar o fruto da santidade. 1 Coríntios 6, verso 20. Vocês foram comprados por alto preço, o preço de sangue do Senhor Jesus. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Sujeitem o seu corpo também a andar em santidade. 2 Coríntios 7, verso 1 diz assim: amados, a gente já falou aqui, vimos que temos essas promessas. Purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando na santidade, no temor do Senhor. Então note que aperfeiçoando é um ato contínuo, é um ato progressivo, é uma caminhada, é uma jornada de santidade, não é do dia para a noite. A obra da justificação é instantânea, mas a obra da santificação vai durar por toda essa vida. É o estágio intermediário da graça de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, diz assim:
Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Nós não fomos chamados para a impureza, mas para a santidade. E esse é o nosso chamado, a santificação. É a nossa disposição em fugir da aparência do pecado, em fugir do pecado e agradar aquele que nos chamou, aquele que nos resgatou, aquele que nos trouxe para a luz, que nos justificou. Amém, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Pode falar. Então, para a gente já ir terminando, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 ao verso 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, assim como Deus é santo, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Nós devemos ser santos porque Deus é santo. Porque assim como Ele que é santo nos chamou, nós devemos ser santos. E em tudo que nós fizermos, devemos evidenciar essa santidade. Todo aquele que... 1 João capítulo 3, verso 3, para a gente terminar, diz assim: todo aquele que nele tem esperança, todo aquele que tem esperança em Deus, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. O ato de se purificar é a nossa disposição em fugir do pecado, em procurar ajuda, em nos achegarmos ao trono da graça. É uma atitude nossa nos purificar, de chegarmos diante de Deus e pedirmos perdão, forças para fugir da aparência do mal. Amém, pessoal? Então, a aula está terminando aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês e a gente tem muito mais que crescer, que amadurecer, e somos chamados sim para essa vida de santidade. Amém?